Fala galera, beleza? Aqui é o professor Keyson Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão de trigonometria para você que vai encarar essas provas bimestrais finais aí de semestre. Então vem comigo, acompanhe essas resoluções, porque na aula do Keyson eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem conferir as questões, galera. Beleza? Na figura, primeira questão, vamos nós, ó. Na figura abaixo, calcule o valor de x sabendo que a tangente de alfa é 4/3. Olha só, que bacana, ó. Então nós temos que no triângulo a tangente de alfa passa a ser o cateto oposto, ó, sobre o cateto adjacente, que é o x, ó. Como na questão ele deu que a tangente de alfa é 4/3, nesse momento eu posso igualar, ó, 10 sobre x igual a 4/3. Aplicando nesse momento, ó, produto do meu pelos extremos, eu vou ter que 4x é igual a 30. Logo, x é 30 sobre 4, que é igual a 7,5 unidade de comprimento. Beleza? Então, vamos para a próxima. Sucesso total, hein? Show! Segunda questão, olha só o que ele diz. Na figura abaixo, determine o valor de h, ou seja, a altura do helicóptero em relação ao solo, sabendo que x é igual a 80 metros e alfa 60. Veja bem, pelo enunciado dado, ó, nós temos que aqui é 80 e esse ângulo aqui alfa 60. Ora, nós podemos argumentar que a tangente de 60 é o cateto oposto, ó, 80, sobre o adjacente, que é o h. Como a tangente de 60 é raiz de 3, nós temos que o h passa a ser igual a 80 sobre a raiz de 3, onde nós vamos racionalizar, ó, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3, conclusão, a altura é 80 raiz de 3 sobre 3 metros. E com isso eu finalizo mais uma questão, beleza? Sucesso total, hein? Vamos nós! Terceira questão, olha só. As alturas de dois prédios em relação ao solo são 540 e 860 metros. Do topo de um deles, ponto A, avista-se o topo do outro, ponto B, sob um ângulo de 30 graus. Em relação ao plano horizontal, como mostra a figura a seguir. Nessas condições, a distância de A até B, então nós vamos considerar nessa figura, ó, que aqui seja x, o que eu quero. Esse pedacinho aqui, ó, passa a ser, no caso, 540, beleza? E essa aqui, ó, 860. Então, essa medida aqui, ó, eu posso dizer que vai ser 860 menos 540, que por sua vez é 320. Dessa maneira, forma-se o triângulozinho aqui retângulo, ó, em que o ângulo aqui é 30. E aí a gente vai aplicar o seno desse ângulo, tranquilo? Muito bem, ó. Então, seno de 30 vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 é meio. E aí eu tenho 320 sobre x. Portanto, x é 640 metros, que corresponde à distância de A até B. Beleza? Sucesso total. Vamos nós. Show! Questão de número 4. Olha só. Uma escada de 12 metros foi encostada numa parede de tal forma que o ângulo da escada com o chão
foi de 60 graus. Determine a altura que a escada se encontra do chão, beleza? Então nós temos aqui, ó, vamos imaginar aqui a cena, onde nós temos essa ilustraçãozinha aqui, ó, a escadinha, formando 60 graus com o chão, e a escada tem 12 metros. Ele quer saber a altura que ela se encontra do chão. Então você vai dizer assim, poxa, professor, que questão fácil, ó, tranquila, porque o que você vai fazer? Você vai pegar o seno do ângulo, ó, 60, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60, 1/2. Raiz de 3 sobre 2. Olha só. E aí você vai ter, ó, 2H igual a 12 raiz de 3, não é verdade? E portanto, o H vai ser o quê? Ó? 12 raiz de 3 sobre 2, fica 6 raiz de 3 metros. Sucesso total, show, vamos nós! Questão de número 5, veja bem, ó, determine o valor de seno de x, sabendo que a tangente é igual a 1, com o x pertencente ao terceiro quadrante. Ô, beleza, que questão tranquila, olha só, galera. Vamos lá, arrebenta na prova, hein? Tô na torcida por vocês, ó. Muito bem. Lembra da tabelinha? Qual é o ângulo que a tangente dá 1? Aí você já sabe que é 45. Muito bem, ó. Só que a situação que eu vou explorar é no terceiro quadrante. Aí você vai dizer, poxa, professor, 225. Legal. Porque, ó, se você pegar o valor do primeiro quadrante que você obteve, e aí, ó, somar 45 fica 225. Então, essa é a situação que você quer, ó. No caso, o seno de x é igual ao seno de 225. Ora, mais 225 está no terceiro quadrante. O seno é negativo, então é menos o seno de 45, ó. Menos raiz de 2 sobre 2. Muito bem, sucesso total, show! Sexta questão, sabendo que um triângulo retângulo possui catetos medindo 12 metros e 16 metros, determine sua hipotenusa. Muito bem, então nós temos aqui, ó, um esboçozinho, né, fazendo de conta que nós temos esse triângulozinho retângulo, tá legal? E aí nós vamos ter o seguinte, ele quer a hipotenusa, eu vou chamar de x, aqui 16, 12. Pronto, aplicando Pitágoras, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. Então, x ao quadrado é 144, mais 256, 400. Então, x raiz de 400, 20. Ou você poderia pensar da seguinte forma também. Foca no pitagórico, 3, 4, 5. Aí você vai fazer o seguinte, ó. 3, 4, 5. Se você multiplicar tudo por 4, olha só, 12, 16 e 20. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 7. Um ciclista, depois de sofrer um forte acidente, volta a treinar em uma pista circular pertencente a um ginásio de sua cidade. No primeiro dia de treino, ele percorreu um arco de 1520 graus nessa pista. Determine o número de voltas e o quadrante que parou. Beleza? Então vocês sabem muito bem que quando o valor é superior a 360 graus, que é uma volta, nós dividimos por 360, beleza? Muito bem. Então, ó, 4 vezes 360 dá 1440 e o resto fica 80. Conclusão,
ele deu 4 voltas e parou no primeiro quadrante. Lembrando um detalhe, ó, primeiro quadrante vai de 0 a 90, o segundo quadrante de 90 a 180, o terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360. Beleza? Sucesso total! Show! Questão de número 8. Olha só. Considere um triângulo ABC, retângulo em C e alfa igual a 30 graus. Beleza? Que é justamente o ângulo BAC. Sendo AC 6 raiz de 3, determine a medida da hipotenusa. Vou chamar de X. Observa que o 6 raiz de 3, ele está coladinho do ângulo 30. Coladinho, cosseno. Então, você vai ter, ó, cosseno de 30, beleza? Cosseno de 30 passa a ser igual ao quê? Ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, ó, igual a 6 raiz de 3 sobre x. Posso? Tome bufa, ó, vai embora. Faz o produto meu pelos extremos. X é igual a 12. Muito bem, ó. Sucesso! Nona questão. Sendo tangente de x mais y igual a 30 e tangente de x igual a 5, calcule a tangente de y. Beleza? Muito bem. Você observa que é a aplicaçãozinha direta da fórmula, ó. Tangente de x mais y, isso é igual a tangente de x mais a tangente de y sobre 1 menos o produto das tangentes. Olha só. Muito bem. Substituindo, ó, 30 é igual a 5 mais a tangente de y sobre 1 menos o produto, ó, 5 vezes a tangente de y. Subentendendo que aqui tem 1 embaixo, fazemos o cruz credo, ó. 30 vezes 1 menos 5 tangente de y, isso é igual a 5 mais tangente de y, né? Vezes 1, que é ele mesmo. Aplicando a distributividade, ó, chuveirinho, 30 vezes 1, 30, menos 30 vezes 5, 150, tangente de y. Isso é igual a 5 mais tangente de y. Então, eu vou ter 30 menos 5 é igual a tangente de y mais 150 tangente de y. Olha só, 25 é igual a 151 tangente de y. E aí a conclusão, tangente de y, 25 sobre 151. Beleza? Muito bem. Vamos lá, galera. Arrebenta nessa prova. Sucesso total. Questão de número 10. Calcule o valor de seno de x menos y para x igual a 135 e y igual a 45. Beleza? Olha só. Questãozinha bem tranquilinha, ó. Você vai fazer numa boa. Então, vamos lá. Acompanha comigo, ó. Qualquer coisa, pausa, tenta resolver e depois dá sequência no vídeo para você acompanhar a resolução, tá bom? Muito bem, ó. Então, eu vou substituir o x por 135, menos o y, que é 45. Então, isso fica o seno de 90. E quanto é o seno de 90? Professor, eu lembro muito bem que o seno está antenado, acordado, esperto, ó. Então, ele vai ser 1, beleza? Então, o seno de 90, ó, 1. O de 270 menos 1. E o de 0 e 180, ó, 0. Então, aqui, resposta
1. Muito bem. Sucesso. Questão número 11, ó. Sendo seno de 2x igual a 24 sobre 25 e seno de x igual a 4/5, calcule cosseno de x. Então, estamos diante de uma questão envolvendo arco duplo. Seno do arco duplo é 2 vezes o seno vezes o cosseno. Como o seno de 2x é 24 sobre 25, isso, por sua vez, é igual a 2 vezes o seno, que é 4/5, vezes o cosseno que eu quero. Beleza? Simplificando os denominadores, aqui fica 1 e aqui fica 5. Então, ficou 24/5 igual 2 vezes 4, 8. 8 cosseno. Só que eu posso simplificar o 24 com o 8. Ó. Tudo por 8. Aqui dá 1 e aqui dá 3. Conclusão, cosseno de x igual a 3/5. Ô, beleza, sucesso total, hein? Show! Questão de número 12, sabendo que cosseno de x é igual a 3/5 e seno de x é igual a 4/5, calcule cosseno de 2x. Então, questãozinha envolvendo arco duplo. Show de bola! Então, a primeira fórmula que nós temos envolvendo o cosseno do arco duplo é a seguinte: cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Outra fórmula que nós temos para o cosseno do arco duplo: 2 cosseno ao quadrado menos 1. E, finalmente, o cosseno do arco duplo: 1 menos 2 seno ao quadrado. Olha só, mas como ele me deu tanto o seno como o cosseno, é interessante eu trabalhar de fato com a primeira, porque eu já vou encaixar os valores dados na questão, né, certo? Então, você vai ter, ó, 3/5 tudo ao quadrado menos 4/5 também, ó, tudo ao quadrado. Então, isso vai ficar 9 sobre 25 menos 16 sobre 25. Isso é igual a quanto? A menos 7 sobre 25, porque subtrair frações que têm o mesmo denominador é repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então, 9 menos 16 dá menos 7. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Sucesso total, hein? Show! Essa questão 13, olha só. Sabendo-se que cosseno de x é 3/5 e x é maior que 0 e menor que π sobre 2, ou seja, o primeiro quadrante, calcule a secante de x. Poxa, pessoal, batemos muito nessa tecla, conversamos muito nas aulas e você está preparadíssimo. Ó. Você vai dizer, poxa, professor, essa questão é muito simples. Ó. O que é a secante? É o inverso do cosseno. Olha só, é o inverso do cosseno. Se eu for trabalhar no triângulo, é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Mas veja bem, se ele deu que o cosseno é 3/5, é porque a secante é 5/3. E aí você parte para o abraço, ó, uma questãozinha que você garante aí sua pontuação de boa, tranquilidade e relax. Ó. Maravilha, né? Sucesso! Beleza, galera? Show de bola! Questão 14. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 24 sobre 25 e seno de x é igual a 7 sobre 25, calcule cosseno de 2x. Então, cosseno de 2x. Arco duplo, né? Comentamos uma questão ainda há pouco. É o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado. Caso você queira aplicar
uma das outras duas, né? Ó, lembrar que o cosseno de 2x também é 2 cosseno ao quadrado menos 1. E o cosseno de 2x é 1 menos 2 seno ao quadrado. Mas, claro, você está antenado, você está esperto na jogada, então você vai aplicar a primeira, porque aí é imediato, ó. 24 sobre 25, tudo ao quadrado, beleza? Menos 7 sobre 25 ao quadrado. Então, 24 ao quadrado dá o quê? 576 sobre 625, que é 25 ao quadrado, ó. Menos 7 ao quadrado, 49 sobre 625, ó. Então, repete o denominador e subtrai os numeradores. 576 menos 49 vai ficar quanto? 527. Beleza? Muito bem. Sucesso total. Show. Questão de número 15. Vamos lá, para fechar o 10ão, hein, na prova. Ô, beleza. Galera top, show de bola. Olha só o enunciado. Na figura abaixo temos um avião. Está voando paralelamente ao solo. Um garoto cuja distância dos olhos até o solo é de 1,8 metros. Olha aí, tranquilidade. Avista um avião com um ângulo de 30 graus. Perfeito, ó. Determine a distância do avião. No caso, ao solo, né? Perfeito. Então, ele quer saber, ó, essa distânciazinha que eu vou chamar de H. Como você sabe, esse tamanhozinho aqui é o próprio 1,8. Então, vamos calcular esse pedacinho que eu vou chamar de x. E aí, no caso, o h passa a ser o valor de x mais 1,8. Ora, eu tenho o x oposto ao 30 e tenho a hipotenusa que é 10. Aí você vai dizer assim, professor, eu vou trabalhar com o seno de 30. Perfeito, ó. Cateto oposto, que encara, está distante, sobre a hipotenusa. Seno de 30, meio é igual a x sobre 10. Multiplica, 2x é igual a 10. Portanto, x é igual a 5. Ó. Conclusão, o h fica sendo 5 mais 1,8, que por sua vez é 6,8 metros. E com isso eu fecho essa belíssima revisão. Espero contribuir bastante para essas provas, que vocês arrebentem, tá? Porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Valeu, galera, um abraço forte, hein? Show de bola! Fui!